o presidente Jair Bolsonaro deu hoje o primeiro sinal de pacificação para a crise entre os poderes, depois dos atos que a gente acompanhou de 7 de setembro. Ele publicou uma carta para a nação com 10 itens que falam em respeito à Constituição, harmonia entre os poderes e também manutenção do diálogo. Para contextualizar essa história, a carta foi publicada após o ex-presidente Michel Temer ser chamado em Brasília, foi até lá em avião oficial do governo para ajudar na crise institucional que o país está mergulhado. Como apurou a nossa analista Thaís Arbex, a carta que você vê agora foi redigida pelo próprio Michel Temer. É isso mesmo, o ex-presidente Michel Temer foi quem redigiu os 10 itens e aí propôs ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver a carta então? Vamos ver agora. Olha só, primeiro começa. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional de todos, sem exceção, devem respeitar. Que todos, desculpe, sem exceção, devem respeitar. Vamos para o segundo item, então. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. 3. Mas na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda, a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e a sua economia. Por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previsto no artigo 5º da Constituição Federal. A gente continua lendo essa carta. Reitero o meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. A democracia é isso: executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Aí, finalmente, nós vamos chegar ao 10º item dessa carta. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro, com quem alinho os meus princípios e valores e conduzo o destino do nosso Brasil. Portanto, você viu aí essa carta, divulgada agora há pouco, onde Bolsonaro nega a intenção de agredir poderes. Você viu os 10 itens dessa carta, que, portanto, foi redigida pelo ex-presidente Michel Temer. Vou chamar direto a nossa Thaís Arbex, nossa analista em Brasília, que foi quem trouxe os bastidores dessa carta, que foi redigida por Michel Temer, conversou com ele, inclusive. Oi, Thaís, bem-vinda. Boa noite para você. O que o ex-presidente Temer contou na entrevista com você? Conta tudo pra gente. Boa noite, Roberta. Eu conversei com o ex-presidente Michel Temer logo depois que ele deixou o Palácio do Planalto. Inclusive, ele começou a conversa contando que o diálogo ali, aquela reunião com o presidente Jair Bolsonaro havia sido muito boa e que sairia uma carta. Ou seja, o ex-presidente Michel Temer ainda nem sabia que essa carta já tinha sido publicada. E que ele estava ali numa missão de pacificação, como adotando uma postura que ele adotou na vida pública dele inteira. Quais foram os pontos importantes, Roberta? Foi essa sugestão de fazer esse documento, porque na avaliação do ex-presidente Michel Temer era preciso deixar isso de papel passado, ou seja, numa nota oficial, para mostrar que, de fato, o presidente Bolsonaro estava, sim, dando um passo atrás. E que, acima de tudo, Roberta, esse ambiente político só traria prejuízos ao governo do presidente Jair Bolsonaro. É importante a gente também ressaltar, Roberta, que não foi a primeira vez que o ex-presidente Michel Temer foi acionado. Ele foi chamado pelo próprio presidente Bolsonaro para essa conversa. Eles se falaram ontem à noite e aí o ex-presidente Michel Temer veio a Brasília e teve essa conversa
fez essa sugestão dessa carta, redigiu essa carta, apresentou a proposta ao presidente Bolsonaro e sim, o presidente Bolsonaro acatou integralmente. O ex-presidente Michel Temer está atuando há alguns dias. Na própria terça-feira, ele já começou esse trabalho de atuação. Ele estava acompanhando as manifestações bastante de perto e já começou a atuar ali na própria terça-feira, Roberta.